Broker, Uma Nova Chance. Filme de Hirokazu Koreda, fez parte da seleção oficial do Festival de Cannes neste ano, está na seleção do Festival do Rio, infelizmente não vem para a Mostra de Cinema de São Paulo, em todo caso pude assistir ontem no especial do Festival Itaú de Cinema, rumo aos 30 anos, no qual o Cinema Itaú no ano que vem completará 30 anos desse mês, que acabaram de fazer 29 anos até o ano que vem, eles farão diversos especiais em comemoração rumo a esses 30 anos de existência, de programação, de exibição de filmes. Parabéns, Itaú, muito obrigado por proporcionar essa experiência antes mesmo do lançamento oficial nos cinemas. Da mesma forma, agradeço muito a Diamond por essa oportunidade, por conceder a exibição desse filme. Muito obrigado mesmo. E vão lá, assistam no Espaço Itaú da Augusta, do dia 12 até o dia 19. Serão exibidos diversos filmes, dos quais fizeram parte desses 29 anos de existência. Vai ter filme do O Menino e o Mundo, vai ter também o filme Divertidamente, entre outros. Acesse lá o Espaço Itaú e vejam a programação e confiram, os preços são bem bacanas, são bem interessantes. E sem mais enrolação, vamos para o filme Broker, Uma Nova Chance. Hirokazu Koreda conta nessa história, acompanha uma caixa onde pessoas, mulheres possam deixar seus filhos indesejados. Nós acompanhamos pelo ponto de vista, né, de início, nós acompanhamos o ponto de vista de So Young, uma jovem enigmática que entrega o seu filho próximo dessa caixa, com um bilhete, e os responsáveis que encontram essa criança, por não ter o nome, por não ter telefone, simplesmente pegam o bebê para uma adoção ilegal, para poder vender a criança para o mercado negro, para pais e mães dos quais não podem receber, não podem adotar pelo governo coreano. E assim, quando a mãe busca pegar o filho de volta, ela acaba se unindo a esses homens e vão em busca de vender a criança para a família que bem quiser pagar o suficiente pela criança. Eu acabei entregando um pouco mais da sinopse, por mais que eu tenha entregado um pouco mais, o filme, o mais interessante do filme é justamente a forma como o diretor conta a história, a forma como ele traz todas essas figuras, todos esses personagens para dentro dessa narrativa. Então, por mais que eu entreguei um pouco mais, o filme é muito mais interessante. Esse é um filme coreano, por mais que Koreda seja japonês, então ele conta essa história na própria Coreia, conta essa história na Coreia, de mostrar mesmo essa venda ilegal, esse tráfico ilegal de crianças, esse comércio ilegal de crianças que é realizado na Coreia como uma forma mesmo de protesto, de crítica, e também uma forma mesmo de explorar esse campo, explorar mesmo esses personagens. É um filme bem complexo, nós acompanhamos. Cada personagem tem uma história em volta disso, dessa adoção. Primeiro tem a So Young, que está entregando ali o seu filho, ela que é uma prostituta, ela que teve esse bebê, não quis abortar e acabou entregando o bebê ali para adoção, mas de certa forma ela se arrepende por ter voltado, mas o mais interessante de tudo isso é que ela acaba compactuando junto com os outros homens em busca de poderem vender o seu filho, encontrar os pais responsáveis, os pais que têm um dinheiro suficiente para poder entregar o seu filho e pegar o dinheiro. Então é uma complexidade bem grande que o Koreda acaba depositando em cima dessa personagem, por acompanhar todo esse mistério de que quem é ela, e ela era uma prostituta por qual não quis fazer o aborto, quem é o pai da criança, que algumas vezes são citados no filme, no qual ela fica muito brava. E além desse núcleo
além desse núcleo que eu acabei de informar, há uma investigadora em busca de prender os responsáveis pelo tráfico ilegal de crianças e também uma outra linha narrativa, um outro grupo que poderia ser completamente descartado dentro dessa história, que não faria diferença alguma. Um dos erros do Koreda nesse filme é justamente usar um terceiro grupo muito além da narrativa principal, que está ali, de certa forma, envolvido com o passado, com o presente de So Young em relação a esse filho, em relação ao pai, e enfim, poderia ser descartado que não prejudicaria em nada a história. Talvez poderia dar uma leveza por ter personagens a menos dentro dessa narrativa, já que esses personagens sendo tratados de forma oculta daria no mesmo, né? Ou facilitaria por ter menos personagens dentro dessa narrativa. Então, de primeiro momento, So Young, essa jovem misteriosa, prostituta, teve esse bebê, não quis abortar, mas agora participa desse ato ilegal de poder entregar e ela poder escolher os pais junto com esses dois homens e com o garoto. E aí nós entramos esses outros personagens. O Seo Ken-woo, ele interpreta o Sang Hae-yoon, basicamente o chefe dessa operação, ele que não concorda em fazer, ele não concorda em cometer esse ato, mas ele faz por justamente ser uma forma de ajudar as crianças, pois ele presencia diversas crianças que acabam envelhecendo e que nunca são adotadas. Desculpa. Então, o Koreda, eu acho que ele tem uma capacidade enorme de trazer personagens complexos. É uma das coisas mais encantadoras, mais gostosas de acompanhar nos filmes dele. Ele traz personagens complexos, personagens tridimensionais, e não é só um, são todos. Eu sou o Sang Hyun, ele é o chefe dessa operação, ele de certa forma tenta manter as outras pessoas afastadas, longe dessa operação. Ele trabalha nisso porque ele precisa de dinheiro para sustentar, porque afinal de contas o negócio de lavanderia não está dando certo, ele está completamente endividado, está quebrado. E ele basicamente só entrega crianças das quais as mães nunca vão voltar, porque é uma forma de poder ajudar essas crianças a serem repassadas para pais dos quais vão cuidar bem dessas crianças, porque é melhor ele traficar essas crianças do que mantê-las dentro de um orfanato, dentro de uma entidade social que aguarda o retorno da mãe para buscar aquele garoto, porque muitos dos casos das mães dos quais dizem que retornaram para pegar o bebê não retornam. Então esse personagem, por mais que ele está cometendo esse ato legal, ele faz isso por uma justificativa que para ele é plausível, que é uma forma de ajudar as crianças e que também de certa forma é sustentar, uma forma dele poder se sustentar, pagar suas dívidas, já que ele está completamente endividado, ele está quebrado. Então ele tem uma complexidade muito grande, e quando o filme ele também abre um espaço para falar sobre a vida dele, sobre a esposa dele, tem um momento que ele mente dizendo que ele não tem família ou que ele não tem filha, não tem filho, só que depois a gente acaba descobrindo um pouco mais sobre o passado dele. Ele que é divorciado, ele tem uma filha e que de certa forma a ex-esposa, a ex-mulher não quer que ele tenha contato com a filha devido a N motivos. Então é um personagem bem complexo, bem interessante, que é colocado aqui. E o ator Seo Ken-woo, ele consegue trazer essas nuances, ele consegue cumprir muito bem com esse personagem, consegue nos prender, prender nossa atenção com as nuances desse personagem, com essa complexidade desse personagem. E eu acho que a interpretação dele é boa, e consegue preencher o espaço que o filme necessita. Acho que nem ele, nenhum dos outros atores
acaba se sobressaindo dentro dessa narrativa, dentro desse filme. Ninguém ali está carregando essa história. Acho que todos estão no mesmo ponto, graças à maestria do próprio Koreda. Tanto o Song Kang-ho, a própria Jin Lee, o garotinho, que ele chama atenção, é bonitinho, mas eu acho que ele também não carrega o filme, e também o próprio Dong Woo Kang. O Dong Won Gang, ele interpreta o Dong Su. O Dong Su também é um outro personagem bem complexo, é um personagem no qual ele foi largado pela mãe para o lugar de adoção, ele não foi adotado, ele cresceu basicamente no orfanato, eu esqueci se é esse o nome que é utilizado no filme, mas ele cresceu no orfanato e ele que de certa forma ele trabalha junto com o Sen Hyun e os dois trabalham, né, nesse tráfico de crianças e ele de certa forma ele tem um pouco desse peso do seu passado, da sua mãe não ter largado ele e que nenhuma família quis ele, nenhuma família foi e adotou ele. E ele ali cuida dessas crianças e ele faz esse tráfico, que é uma forma de evitar que as crianças tenham o mesmo destino que ele. Ele tem diversos diálogos sobre os seus sentimentos, sobre as suas intenções, se ele se arrepende ou não, sobre as suas motivações. É um personagem muito bacana, muito interessante, que o Coelho também escreve, também põe nessa narrativa. E também, para finalizar, o garoto, que é. Eu esqueci o nome do garoto, mas tem um garoto que também está no orfanato, ele está ali prestes para adotar e que ele entra infiltrado nessa missão de vender, de traficar o garoto o bebezinho de So Young. E esses 4 personagens, esses 5 contando com o bebê, eles com as completas diferenças entre eles, mas que se unem graças ao comércio legal de crianças e acabaram tornando eles uma família. Esqueci o nome, caramba, tá fugindo as palavras da minha boca. Disfuncional. Eles acabam formando uma família disfuncional, mas que se completa, as diferenças acabam fazendo com que eles se unam cada vez mais e que se torne uma família a ponto da gente querer que eles simplesmente larguem esse interesse de entregar a criança e vivam juntos e façam ali uma própria família, por mais que eles estejam se fingindo uma família para evitar que a polícia pare eles, para evitar que a polícia prendam eles, ou até mesmo que eles tenham problemas no hospital quando o bebê passa mal. É muito bacana, porque é muito louco, é muito bacana como o Coreia dele consegue construir tudo isso a ponto de que essa família se preencha e que se transforme de tão disfuncional, de uma forma tão disfuncional, tão complicada, tão anormal. Afinal de contas, eles não têm nenhum laço, eles não têm nenhum laço sanguíneo, mas ele se preenche a ponto de poder fazer uma família e acabar se transformando um grande núcleo familiar. E todos ali em busca, em prol dessa missão de poder entregar essa criança. É fantástico a forma como o Koreda escreve essa história, constrói essa narrativa. Não é o seu melhor trabalho, eu acho que o argumento está muito mais forte nos pais e filhos e também no que, no que eu mais desejo. Depois que eu assisti 2 filmes do Koreda, eu vi que ele fez um filme chamado O Terceiro Assassinato. Foi o primeiro filme que eu assisti dele em cabine de imprensa há muito tempo atrás, quando foi lançado, talvez 2017, 2018, e eu lembro que eu não gostei muito desse filme, não gostei, e inclusive eu precisaria retornar para assistir esse filme para saber ali qual é o meu ponto de vista agora, depois de já conhecer melhor a assinatura dele, conhecer mais a filmografia dele e conhecer que ele é um grande dramaturgo, grande roteirista. Não acho que Broke seja pior até então do que
do que o Terceiro Assassinato, por justamente gostar tanto, se apaixonar tanto, mas se fosse para fazer um ranking dos filmes do Koreda, colocaria ali Pais e Filhos, O Que Eu Mais Desejo, Agora Broker e por fim o Terceiro Assassinato. Há muitos filmes do Koreda no qual eu preciso assistir, com certeza. Em todo caso, essa aqui por enquanto seria o meu ranking do Hirokazu Koreda. Assistam Broker, tanto vão lá no Festival do Rio ou quando esse filme estrear mesmo no cinema. É uma história fantástica, é uma história muito unânime, uma história singela que fala sobre pessoas que falam sobre a vida, sobre os problemas, sobre as necessidades, sobre arrependimentos, motivações, enfim. O filme ele não se ele, ele é muito essa parte, esse núcleo desses 5 personagens é muito gostosa, é muito bacana de acompanhar, mas não é a única. Tem 2 investigadoras que estão em busca de prender os responsáveis por comércio ilegal de criança que acaba ganhando dinheiro traficando essas crianças. Então, as 2 investigadoras que estão em tudo isso. O filme ele também tem uma questão de assassinato, uma família em busca da criança que poderia ter algumas mudanças, pois deixa o filme, pois trava um pouco a narrativa, trava um pouco o filme, acaba trazendo personagens que poderiam ter deixado de forma oculta, pois a narrativa conseguiria prosseguir sem qualquer problema, sem qualquer transtorno. Talvez as policiais, as investigadoras poderiam permanecer, afinal de contas elas têm uma participação um pouco mais interessante, têm uma presença maior por, por seguir essa família disfuncional, esses traficantes de bebê, acaba seguindo como uma forma de prender, mas acaba tendo algumas reviravoltas. Elas também elas buscam tentar compreender por qual motivo a mãe está entregando a criança, por qual motivo ela está fugindo de algo, do que ela está fugindo, por qual motivo ela cometeu tal coisa, por qual motivo ela entregou o bebê para adoção, só que ao invés de entregar o bebê dentro de uma caixa, ela colocou o bebê no chão, no qual ele poderia ter morrido se não fosse uma das investigadoras para colocar na própria caixa. Então é um filme complexo, ele traz diversas nuances, traz diversos questionamentos, pensamentos, e é isso que deixa o filme do Hirokazu gostoso e bacana de acompanhar. Por mais que essa questão sobre tráfico de crianças, sobre adoção criminosa, sobre a venda de crianças e tudo mais, por mais que essa seja a história do filme, uma história pesada, uma história bem, sim, bem difícil de ser contada, Hirokazu ele traz uma nuance na narrativa, ele traz diversos momentos cômicos, diversos momentos para dar uma suavizada na história, para que não fique tão maçante e também não fique tão pesado, tão dramático. Então, há diversos momentos cômicos, essa família disfuncional se divertindo, conversando, interagindo, fazendo algumas besteiras e há diversos acontecimentos bem cômicos que deixam o filme mais leve e mais gostoso de acompanhar, como por exemplo a criança, eles estão entrando no lava rápido, a criança lá abre a janela e a água toda entra para dentro do carro e todo mundo lá acaba tomando um banho, como também um policial para eles e conversa, e aí o garoto fala que quer ir num parque, o outro diz e o policial dá uma dica, vocês podem também ir na água, né? Pode navegar, alguma coisa assim do tipo. Aí o cara fala, não posso, eu tenho problemas no alto mar, eu passo mal, tenho ânsia, alguma coisa assim do tipo. E depois todo mundo fica rindo sobre o que aconteceu, sobre o que foi falado, enfim, e assim vai prosseguindo a narrativa de Koreda nesse filme Broke, é um filme muito gostoso de acompanhar. Infelizmente, é aquele tipo de filme que poderia ter uma narrativa bem melhor, é uma narrativa um pouco mais limpa,
O núcleo principal, a história principal não é boa, mas poderia ter uma história um pouco mais limpa, que seria bem melhor o próprio roteiro, e sem falar na própria fotografia, sem falar na própria fotografia, que também é muito bonita. Ah, que querida, esse filme assistido no cinema é uma experiência incrível, uma experiência bem gostosa. Há uma cena dela olhando, é, os dois personagens olhando para fora da janela, que está chovendo, não está chovendo, está apenas caindo algumas algumas gotas, aí ele troca para um lado, a gente vê as gotas, enfim, a fotografia também é muito bonita. Assistam Broken, Uma Nova Chance, é um bom filme, uma boa história, é mais um filme uma história bem contada, vai, no final das contas, uma história bem contada do Hirokazu Koreda. Vou ficando por aqui, pessoal, muito obrigado, até a próxima, tchau.